Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Por Dentro da Pós. Hoje eu sou a professora Sandra Lopes, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na área na Uninter, e nós hoje vamos falar sobre um tema bastante pertinente e bastante atual. Vamos falar sobre a importância da gestão de recursos hídricos. Será que isso tem implicação com a sociedade? Será que isso tem a ver com cada cidadão ou somente com o Estado, somente com as políticas públicas? Será que essa gestão de recursos hídricos, seja dos rios, poços ou rios, mares, tal, tem a ver com cada cidadão? Será que eu contribuo para que esta gestão seja feita de acordo ou estou agravando? Hoje nós vamos conversar com duas especialistas nessa área. A professora, a Sabrina Altmaier Mendes, que é engenheira ambiental sanitarista, mestre também em tecnologias inovadoras, e também vamos falar com a professora Karen Bess, que também é engenheira sanitarista e também é mestre em tecnologias inovadoras e fazem consultoria a respeito desses temas. Tudo que for de área de meio ambiente, as meninas aqui dominam. Então, nós vamos começar a nossa conversa. Sejam bem-vindas, professoras, e hoje nós vamos falar então sobre a gestão desses recursos hídricos. Como é que está? Como que está sendo gerido? Será que tem legislação pertinente? Ela é atuante? O que envolve essa gestão? Não é somente cuidar da qualidade da água ou a segurança hídrica, né? A gestão envolve outros pontos. Então, professora, seja bem-vinda e vamos começar então a fala. Olá, professora, boa tarde. Professora Sandra, professora Karen, obrigada pelo convite. É um tema realmente muito importante, né, para a gente estar conversando. Acho que é importante primeiro a gente pensar no momento que a gente está vivendo, né, a crise hídrica, né, que a gente tem vivenciado, bem dizer, a gente pode falar no Brasil como um todo, né, e pensar que são diversas os fatores que têm desencadeado, né, a crise hídrica. A gente pode citar, por exemplo, né, os fenômenos climáticos, né, das mudanças climáticas que estão ocorrendo, o desmatamento, né, desenfreado, a urbanização, né, as atividades que a gente mesmo desenvolve enquanto pessoas, né, os usos diversos do solo, né, tudo isso vem contribuindo para essa crise hídrica, né? Exatamente. Boa tarde, então, a todos. A professora Sandra, obrigada pelo convite mais uma vez, professora Sabrina. E realmente, então, comentando um pouco sobre a crise hídrica, ela não é algo pontual, né? Ela vem se agravando anos após anos, né? Principalmente em função das atividades antrópicas desenvolvidas por todos nós. Então, associadas a isso, né, a gente já tinha fenômenos como El Niño, Laninha, que são fenômenos corriqueiros, naturais. Mas com as alterações climáticas que a gente vem vivenciando, esses fenômenos eles tendem a agravar as condições climáticas das nossas regiões, né? Então, por exemplo, agora a crise hídrica que a gente enfrentou nos últimos 3 anos, principalmente aqui na região sul, ela foi agravada pelo Laninha, que estava o fenômeno estava acontecendo, né? E provocando, então, secas aqui na região sul e chuvas torrenciais na região norte e nordeste. Isso mesmo. Quando a gente fala em crise hídrica ou fala sobre a gestão de recursos hídricos, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente a água, mas ligada a ela, veja só que a professora Karen acabou de citar, a interferência do uso do solo, o uso indevido, né? Ou quando o solo tem poluentes bastante agravantes, né? Isso vai acabar indo para a água e isso acaba sensibilizando a qualidade desta água, né? Tornando a água não potável ou não tendo aquela segurança hídrica necessária para toda a população, né?
E aí, então, nós podemos definir, além desses exemplos, a crise hídrica como, professora? A crise hídrica hoje, ela pode ser definida, então, porque a gente tem que pensar, né, quando a gente fala na gestão integrada das águas, da bacia hidrográfica como um todo, né? Então, todas as ações que são desenvolvidas no âmbito da bacia hidrográfica, né, pelas próprias pessoas, pensando assim, se eu tenho saneamento básico em casa, né, o esgotamento do que eu gero, ou então as indústrias, né, se elas têm a outorga, né, da captação da água, o que elas geram também de efluentes, né? Isso tudo contribui, né, para a gente estar alterando ou a qualidade ou a quantidade da água, né? E essa crise hídrica, ela é muito pertinente, né, nisso tudo que a gente vem vivenciando. E é muito importante a gente pensar nessa parte justamente isso, no planejamento estratégico, né, relacionado à gestão das águas, né, que é definido isso como os procedimentos, né, esse conjunto de procedimentos visando o atendimento de todas as demandas, né, para os usos da água, pensando na água como um recurso que é finito, né, a gente não vai ter a água em qualidade, quantidade, para sempre se essa gestão ela não for eficiente, né. Entra, inclusive, a parte da valoração, né, a parte legal, a parte de monitoramento. Quando você fala em outorga, né, que é justamente a licença dessa concessão, né, da utilização da água, ela tem leis, né, que regem isso tudo e faz aquele conjunto de monitoramento para que tenhamos uma água de qualidade, porque nem sempre a disponibilidade grande da água pode ser aproveitada, porque grande parte de locais no Brasil, o Brasil é imenso e tem uma quantidade de água disponível superior a qualquer um outro país, né, no mundo, mas a qualidade como está? Hoje no Brasil, o Brasil tem cerca de 12% da água doce do mundo, né? Isso se a gente for pensar em quantidade, realmente é muita coisa. Mas a gente tem que pensar justamente nessa importância da gestão e como ela é feita, né, para as pessoas, todo mundo poder ter acesso a essa água. E falando nas leis, né, como a professora citou, a gente tem o arcabouço, o que a gente chama de arcabouço legal, né, na gestão dos recursos hídricos, que ele está relacionado principalmente com a Lei das Águas, né, que é a Lei 9.433 de 97, que ela instituiu também a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, e é dentro da política que a gente tem diversas informações e ferramentas, né, para estar desenvolvendo a gestão, né. A gestão hoje, por exemplo, essa lei ela traz os instrumentos, né, para a gente estar desenvolvendo a gestão, né. O que são esses instrumentos? São ferramentas para a gente colocar em prática a gestão dos recursos hídricos, né. Hoje a gente tem os cinco instrumentos, né, que são os planos de recursos hídricos, o enquadramento, né, dos corpos hídricos, a outorga, né, para os usos preponderantes da água, a gente tem o custo, né, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informações, né, do gerenciamento dessas informações, desses dados referente aos recursos hídricos, né. A gente pode conversar um pouquinho sobre cada um dos instrumentos, né? Exato. É importante também a gente relembrar, né, que o Brasil ele é uma referência em legislação ambiental. Então, nós estamos bem estruturados, o nosso desafio está em colocar em prática tudo o que a gente propõe. Então, por exemplo, os planos de bacias hidrográficas, né, eles são um instrumento muito importante para gerar ações tanto do poder público quanto do envolvimento socioambiental na região da bacia em que eles estão inseridos. E nós temos várias bacias, né, no Brasil, e são importantíssimas, e a quantidade de água que oferece, ela é imensa, ela supre grande parte, mas muitas vezes sofre com a distribuição, com esse transporte, a distância geográfica do local da captação para a distribuição e disponibilidade. Isso entra a parte de sistema integrado, né, da gestão das águas, e entra inclusive a parte da valoração. Quanto mais distante,
o custo fica maior. Às vezes a gente pega lá o talão da água e leva um susto, realmente, em crises, principalmente na época de crise hídrica, né? A gente leva um susto com o valor, a gente diz, nossa, eu estou gastando pouco e continua vindo alto e tal. Existem outros indicadores, não digo que seja só esse, mas um dos indicadores bastante forte é justamente a crise da captação naquele local mais próximo, por exemplo, da represa ou do rio que fornece para aquela região. Aí o estado ou o município é obrigado a buscar mais longe. É mais ou menos por isso, não é? Exatamente. Então, no momento de crise hídrica, a gente tende a se deparar em situações que os reservatórios não são suficientes para atender a demanda populacional e industrial ali daquela região. Então, por exemplo, a gente pensa num desmatamento lá na Amazônia, a gente pensa que está tão distante de nós que não vai ter problema para uma pessoa que mora no sul. Mas a Amazônia, ela é muito responsável pelo transporte de umidade de lá para provocar as chuvas na região sul e sudeste. Então, a gente acredita que as coisas estejam desassociadas, mas elas estão todas interligadas. E é um processo contínuo que vem se agravando cada vez mais nos dias atuais. Não só lá na Amazônia, mas no próprio local em que as pessoas estão inseridas. Então, em locais onde as áreas de preservação permanente não são preservadas, né, principalmente no entorno de mananciais ou outros locais de captação, também prejudicam no momento de crise, né? E isso está envolvido, aliás, não vamos sair do foco, mas como nós somos da área ambiental, nós temos que lembrar, né? Cada vez que tem esse desmatamento, essas queimadas, ou essa redução da mata, né, natural, primária, nós temos um problema sério que é a extinção da biodiversidade. A diminuição ou extinção. E muitos desses animais ajudam a preservar toda aquela mata, né, original e também toda aquela parte da biodiversidade, né? Então, uma coisa realmente está ligada à outra. Como nós somos área ambiental, não tem, né, não tem como escapar de lembrar disso. Tem como fazer essa dissociação, né? Exato. E muito bem colocado, porque a gestão integrada dos recursos hídricos, ela não é voltada só para nós, seres humanos, né? Ela também está na questão da sustentabilidade dos ecossistemas, né? Então, os ecossistemas são vitais, né, para a gente manter justamente a vida de outros animais, da floresta, né, das matas. Então, a gestão integrada ela está relacionada ao todo e não, né, só pensando na disponibilidade de água, né, para o nosso consumo próprio. A gente tem que pensar como um todo, né? Exato, porque a água não é só para a gente, né? Exato. O recurso hídrico não é só para o humano. Existem, vocês que são engenheiras nessa área e tal, existem outros campos para a gente determinar ou destinar essa água, né? Isso. O principal seria para o humano, porque é a sobrevivência é nossa, que somos os pensantes, né? Que muitas vezes acho que não somos tão pensantes. A gente acaba detonando, né, aquele recurso que já está virando finito, né? E muitas vezes os principais usos consultivos, né, da água, que são aqueles usos que se consome a água e acaba por aí, existe o uso consultivo e o não consultivo. É justamente para a indústria ou para a dessedentação animal. E é interessante a gente comentar sobre esse assunto da valoração da água como um bem, porque a gente também pode vir a falar sobre o pagamento por serviços ambientais. Então, hoje em dia tem se colocado muito no mercado a questão de o quanto preservar economiza na hora da gente fazer o tratamento desse recurso hídrico para promover, né, a água potável para os seres humanos e para os animais. Então, até existe um programa hoje no Brasil que se chama Produtor de Água, um programa nacional, em que produtores rurais que valorizam e preservam nascentes de água são beneficiados monetariamente por esse serviço ambiental e ecossistêmico que eles estão promovendo. Então, eles estão preservando para que depois a gente não tenha esse custo na hora do tratamento dessa água para fornecer para a população em si. E tem uma grande adesão
desse projeto com as pessoas é direcionado para o agronegócio, né? Ou ele é mais para o produtor, não tanto para o agronegócio. Mas a gente tem uma grande adesão no estado do Rio de Janeiro, que é uma referência na liberação de pagamentos por serviços ecossistêmicos, e o Paraná também já está com uma legislação específica nesse assunto. Então, associado à cobrança pelo uso da água, são assuntos que vêm entrar em pauta para que a gente coloque um valor monetário no bem comum, não no sentido de querer comercializar esse bem, mas em si de colocar um valor econômico para que ele se torne importante. E preservado, né? E preservado. E preservado. Porque o fato de esses projetos existirem e ter essa adesão acaba favorecendo, como a professora Karen falou, justamente lá na ponta, na hora de fazer o tratamento. Porque não é só recursos hídricos, não é só a água que vem da nascente, que aparece nas nossas torneiras, não. Envolve muitos outros, né, critérios que a gente tem que utilizar e fazer uso mesmo, né? Sim. Até a disponibilização final, seja ela para qual for a área utilizada. Pode ser para recreação, pode ser para dessedentação animal, humanos, né? Navegação, que a gente tem vários nichos, né, da utilização desta água. Sim. E quando a gente fala sobre essa preservação e sobre essa valoração, entra também a disponibilização de resíduos sólidos, muitas vezes, em copos hídricos. Exato. Não é mesmo? O saneamento, né? O saneamento básico que está totalmente interligado com o recurso hídrico. É muito importante, né, como a gente havia conversado, né, porque a gente tem que olhar justamente isso, a bacia hidrográfica como um todo, né, então tudo que acontece na bacia hidrográfica está relacionado, né, vai impactar na qualidade da água, né, então como a professora mencionou, se a gente não tem, né, a gestão do saneamento como um todo, né, o saneamento ele envolve o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos, a drenagem urbana e a destinação, né, da água potável, né, para o consumo humano. Então, se a gente não tem o esgotamento sanitário, né, o tratamento, a coleta, o tratamento desse esgoto, ele acaba sendo destinado no recurso hídrico, né, de forma sem tratamento, né, de forma in natura, que a gente chama. Esse esgoto ele carrega consigo diversos compostos químicos, né, patogênicos, que vão deteriorar a qualidade da água. E os resíduos sólidos da mesma forma, né? Se a gente faz a disponibilização inadequada deles nas margens dos rios ou então em áreas que não estão aptas a receber esses resíduos, né? A deterioração desses resíduos acaba gerando chorume, por exemplo, né? Que acaba atingindo o recurso hídrico e contaminando o mesmo. Então, quando a gente vai fazer essa captação, né, esse tratamento da água desse rio que está recebendo esse esgoto, esses resíduos e até mesmo a própria drenagem urbana, né, que a drenagem urbana ela carrega, né, toda a água da chuva, né, que acaba atingindo a cidade ou, enfim, certas áreas. E essa água carrega consigo todos esses compostos por onde ela passa. E muitas vezes falta para a gente também uma educação ambiental, né? Sendo que a gente acaba jogando, por exemplo, um pequeno lixo ali na boca de lobo, né, no chão. Mas aí quando chove, o que acontece? Toda essa água leva esse lixo, né, para dentro do rio. E isso quando então a companhia, né, vai fazer a captação, o tratamento dessa água, para deixar ela potável para a gente poder beber, por exemplo, se ela está mais contaminada, né, possui mais contaminantes, isso vai encarecer também o tratamento, né? Com certeza. E a gente volta na questão do valor, né, da cobrança. Então, pensar no saneamento como um todo realmente é algo muito importante. Aí entra, né, a questão do novo marco, né, do saneamento básico. Exatamente. No novo marco do saneamento, então, que foi pressuposto ali pela Lei
14.026, né, de 2020. Muito recente, né? Exato. 2020 foi esses dias, 2 né? anos, Então, ele trouxe realmente um ponto-chave na mudança para promover a universalização do saneamento básico. Então, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ela passou a ter também a função de ser responsável pelo saneamento básico dentro das suas competências, né? E um grande ponto de mudança que teve nisso foi que abriu para o mercado público-privado a concessão de atividades que promovam o saneamento para que ele seja realmente acelerado, né? Acelerado e que a gente tenha a garantia de ter um bem público, que é a água, disponível para todos os brasileiros. Aí até eu tenho uma colinha aqui. É isso mesmo, dados tem que ser de colinha. Hoje eu estava lendo um pouquinho, porque a gente fechou 2 anos, né, basicamente, do marco do saneamento. Então, eu pude ver que já foram investidos 72 bilhões em investimentos para o setor em 2 anos. Então, isso são dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, e esses investimentos, eles propiciaram benefícios para 212 municípios e atingiram 19,3 milhões de pessoas que antes não possuíam saneamento. Dados impressionantes que a professora Karen trouxe, mas nós vamos para o intervalinho rápido, fiquem com a gente. Na volta, nós vamos falar sobre esses dados, porque impressionou esses números, viu, professora? Exato, né? 2 anos de incentivos. Isso mesmo, já voltamos. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta.
As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Olá, estamos de volta. Foi bem rapidinho, não foi? Estamos aqui novamente com o programa Por Dentro da Pós, conversando hoje com duas professoras muito atualizadas e antenadas nessa área de gestão de recursos hídricos, a professora Sabrina e a professora Karen. Antes do intervalo, foi comentado uns dados aqui bastante impressionantes. Não podemos deixar de citar, na verdade, o total de população no Brasil, né? Chegando a 215 milhões de pessoas. Essas pessoas vão precisar tomar água, vão precisar usar essa água, vai ter necessidade da disponibilidade desta água. E esses índices, esses dados que você trouxe, professora Karen, por gentileza, poderia repetir para a gente continuar a nossa conversa e as pessoas saberem exato do que nós estamos abordando, né? Claro, professora. Então, o novo marco legal do saneamento básico, né, que foi lançado em 2020, hoje completa 2 anos, basicamente, do seu lançamento. E nesse meio tempo, ele já gerou uma receita de investimento para o Brasil na casa dos 72 bilhões de reais e atingiu cerca de 19,3 milhões de pessoas a mais. Mas o marco do saneamento ele tem algumas metas bem auspiciosas. Então, ele promove ali a meta de alcançar a universalização e garantir a potabilidade para 99% da população brasileira, que tem acesso, né, de água potável, e 90% da população brasileira com tratamento de coleta de esgoto até o ano de 2033. Então, se a gente for colocar isso, apesar de ele já ter atingido bastante pessoas, a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Hoje, o esgotamento sanitário no Brasil, também, né, dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, dos municípios que informaram seus dados, cerca de 41% dos municípios brasileiros ainda não possuem rede coletora de esgoto. Então, possuem outras alternativas, como fossas sépticas, né? Ou, muitas vezes, lançam de forma sem tratamento o esgoto sanitário nos corpos hídricos. E quanto à água potável, o Instituto Trata Brasil, que é um instituto que analisa, né, esses dados de potabilidade, ele coloca que até 2021, 84% dos brasileiros receberam água potável, mas a gente tem ali, então, né, 16% dos brasileiros que não têm isso. É bastante. É bastante, na casa dos 30, 40 milhões de pessoas, não é? Exatamente. Isso está ligado diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 de 2030, que parece distante, mas não é. Ao mesmo tempo, ela está na porta. O ano de 2030 está próximo, muito próximo, né? Será que essas metas serão alcançadas? Dificilmente. Tanto é que, como a professora Karen falou agora, já está protelado para 2033. Né? As metas, principalmente, desse marco do saneamento. E isso é importantíssimo, porque a quantidade de população, de habitantes no Brasil, né, que utilizam essa água. E vai precisar cada vez mais com qualidade. E se houver uma crise hídrica, a disponibilidade será menor. Aí o custo pode ser que também altere, porque para buscar mais distante de outros locais, e o tratamento, como a professora Sabrina também disse, quanto mais contaminantes, mais poluída essa água, com menos qualidade, mais vai haver necessidade de tratamento. E o tratamento ele encarece sensivelmente, ele passa por vários processos e tudo mais. Mas a professora Sabrina tem ainda... Obrigada, professora Karen, foi ótima a sua abordagem, seus dados. A gente fica aí pensando, sabe? Não é mesmo? Verdade. Agora a professora Sabrina
vai abordar sobre esse sistema integrado de gestão, quais são os pontos que a gente tem que ponderar. Nós falamos muito sobre valoração, mas ficaram 4 ainda, né? Isso, a gente tem no total, né, como a gente estava conversando, nós temos 5 instrumentos, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, a gente comentou bastante sobre a valoração, né, o custo relacionado ao uso da água, né? Mas a gente tem outros 4, né? Seriam ali, a gente tem os planos, né? A gente conversou um pouquinho também. Os planos relacionados aos recursos hídricos, né? Que eles são planos diretores, né? Onde contemplam programas, projetos, né? Metas para o desenvolvimento da gestão na bacia hidrográfica, mas o plano, eles também devem ser desenvolvidos, né, para cada bacia hidrográfica, mas também cada estado deve ter, né, o seu plano de recursos hídricos, e também a gente tem um plano nacional, né, de recursos hídricos. Então, a gente tem esses instrumentos, né? Falta um pouco essa coisa da gente inserir realmente essa gestão, né, e facilitar essa gestão dos recursos hídricos. Outro instrumento que a gente tem é o enquadramento, né, dos recursos hídricos. Ele está relacionado com a qualidade da água, né? Então, a gente estava mencionando aqui, por exemplo, a quantidade de pessoas que ainda não têm coleta ou tratamento de esgoto, né? Isso acaba alterando, sim, a qualidade dos nossos rios, né? Das nossas águas. E o enquadramento, ele é um instrumento que ele vem, né, para a gente pensar numa meta que a gente quer chegar de qualidade do recurso hídrico. Então, hoje, a gente tem a resolução CONAMA, que é a 357/2005, que ela estabelece, né, diversas classes de enquadramento da água. A gente tem desde a classe especial, que é a água com maior qualidade, né, até a classe 4, que é uma água com a qualidade um pouco mais baixa, né, apresentando, às vezes, alguns contaminantes, digamos assim. E quando a gente faz o plano, né, as metas, os objetivos para a gestão do recurso hídrico, a gente tem que pensar qual é a qualidade que a gente quer para esse recurso hídrico, para esse rio, né? E como que a gente vai atingir esse enquadramento. E uma vez que a gente põe isso com meta, o enquadramento ele deve ser obrigatoriamente ou mantido, né? Se, por exemplo, o recurso hídrico ele já atingiu uma classe 1, classe 2, ou a gente deve trabalhar para que essa classe, essa qualidade da água seja atingida, porque ela está relacionada com os usos preponderantes da água naquela bacia, né? Então, para os diversos, as pessoas que vão utilizar, as indústrias, né, a gente precisa ter uma certa qualidade dessa água. Outro, né, instrumento que a gente tem relacionado à gestão integrada é justamente o sistema de gestão de informações relacionadas aos recursos hídricos, né? Quer comentar talvez um pouco, Karen? Pode ser. Então, o sistema, ele preconiza, né, que tanto o usuário quanto o órgão público coloquem informações tanto sobre a quantidade quanto sobre a qualidade dos recursos hídricos, né, que estão sobre essa gestão. E hoje, assim, trabalhando, né, com consultoria e com dados técnicos, a gente percebe que tem bastante falhas ainda na obtenção desses dados, né? Dados verdadeiros e atuais sobre esses assuntos. Então, como a Sabrina colocou, um outro instrumento também é a outorga pelo uso da água, pelo direito de uso da água, né? Com base nessas informações, o órgão ambiental ele tem como fornecer a outorga, né? Aí a gente tem a outorga de uso, a outorga de lançamento de efluentes, a outorga para o aproveitamento hidrelétrico e outras outorgas também que envolvem ali pode ser para outros fins. Então, como que o gestor ambiental consegue analisar se um corpo hídrico ainda tem disponibilidade de oferecer uso sem comprometer sua qualidade, se a gente não tem dados confiáveis, acessíveis para avaliar, né? Porque o que ocorre muitas vezes é que, por exemplo, os empreendedores reportam as informações para o órgão ambiental de forma pontual, cada um reporta a sua. Mas quando a gente pensa numa interdisciplinaridade, né, em interseccionalidade da gestão dos recursos hídricos, a gente precisa avaliar isso como um todo, porque a poluição ela pode ser lançada de forma pequena e difusa, mas acumulando ao longo de toda a bacia de drenagem do corpo hídrico, lá no final, ela pode ser muito grande.
Então, isso é o que a gente enfrenta de desafios hoje na gestão de recursos hídricos, né, Sabrina? Isso. A outorga, né, ela tem esse objetivo de assegurar justamente que as pessoas, todo mundo tenha acesso à água, né? Mas é justamente isso que a professora Karen estava mencionando, né? Se a gente não tem esse banco de informações, esses dados, né, corretamente geridos, como eu vou saber se eu posso dar conceder essa outorga, né? A gente está falando de outorga. Outorga, pessoal, é um documento, né, que cede a uma empresa, alguém que precisa de uma certa quantidade de água para fazer o uso dessa água, né? Então, se eu não tenho esses dados de como a minha água está sendo gerida na bacia, né, na bacia hidrográfica, como é que eu vou poder ceder essa outorga? Então, a gente precisa desse banco de dados para saber como está a qualidade, a quantidade, a vazão daquele rio, para poder conceder esse uso, né, para uma indústria que vai se inserir dentro da bacia hidrográfica, ou talvez de uma usina hidrelétrica, né, se não vai comprometer os outros usos múltiplos da água, né, por exemplo, até mesmo para abastecimento público, talvez para navegação, para irrigação, né, então o outorga é um instrumento que serve justamente para isso, para garantir os usos múltiplos da água para todas as pessoas dentro da bacia hidrográfica, né. E isso vem de encontro com outro instrumento, que é a cobrança pelo uso da água. Então, a cobrança pelo uso da água, ela é aplicável para todos os usuários que possuem outorga. Então, se um aproveitamento hidrelétrico, ele vai barrar o rio, né, vai talvez criar algum impacto, mas também vai gerar lucro, né, com esse aproveitamento hidrelétrico, ele, teoricamente, teria que contribuir monetariamente para a valoração desse recurso hídrico. É muito importante a gente falar nessa questão também da valoração, porque ela é um instrumento que ela tem como objetivo também arrecadar, né, fundos financeiros para a gente poder executar os programas, os projetos, as metas de gestão, né, da bacia hidrográfica. Então, a valoração ela é importante nesse quesito, né, porque para a gente conseguir justamente isso, colocar em prática essa gestão integrada, garantindo a qualidade, a quantidade de água disponível, né, pensando nas gerações atuais e futuras. E hoje... Desculpa, professora. Então, essa conversa e essa fala que vocês trazem, né, sistêmica, a gente começa a avaliar que o valor, a valoração, cada dia vai se tornar provavelmente mais alta. Porque até pouco tempo atrás a água era de consumo sem controle. E ele era considerado um recurso natural infinito. Com o crescimento da população, com o agravamento até de ações antrópicas do próprio homem, né, para a sobrevivência, acabou agravando e tornando este recurso, a água, inapta para o consumo. E isso vai trazer... E aí entra numa questão também que precisa de uma equipe multidisciplinar. A professora Sabrina falou agora, vamos fazer uma análise, não temos dados, precisa de profissionais para fazer essa análise. Precisa sim, precisa de gestor ambiental, biólogos, químicos, né? Precisa de vários engenheiros, educadores ambientais, porque nós estamos falando na correção, com tudo isso nós estamos falando na correção do que houve, do comprometimento, do impacto já. Mas é muito mais interessante nós falarmos lá na ponta, no início, com a educação ambiental. E isso vai dando a interligação com todos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS 6, que vai falar sobre água potável e de boa qualidade para ser disponibilizada. Aí entra, o ODS não se trabalha sozinho, né? Todos têm interligação, todos eles têm algo em comum. A educação ambiental lá na ponta vai fazer com que empodere as meninas e as mulheres, vai fazer com que não tenha esse impacto ambiental não só na água, mas no solo, vai reger inclusive a parte de energias limpas e assim por diante, não é mesmo? Exato. Mas é bem interessante, essa parte de recursos hídricos, é importante, importantíssimo fazer a gestão disso, né?
E o ODS 6, né, que é o Água Limpa e Saneamento, algumas metas brasileiras são justamente interligadas a tudo que a gente vem conversando até o momento, né? Que é a garantia do saneamento e da água potável para todos, a gestão integrada dos recursos hídricos, né? Proteger e restaurar os ecossistemas. Então, esse é um ponto que eu também gostaria de colocar, de pensar qual é a solução, né? Que a gente vê que até hoje em dia a urbanização ela seguiu o caminho de retificar os rios que estão dentro das cidades ou muitas vezes aterrá-los, né? Ou contaminá-los. E hoje a gente fala bastante em soluções baseadas na natureza ou adaptações com base ecossistêmica. Então, pensar justamente na conservação e na preservação desses recursos hídricos, da garantia das áreas de preservação permanente, das nascentes, né, para promover que a água continue sendo gerada e continue numa boa qualidade, para que a gente não tenha custos com engenharia no final do processo. E isso tem uma implicação direta sobre a mudança climática. Exatamente. À medida que você tem crise hídrica, que você tem menos disponibilidade, modificação na biodiversidade, seja ela flora, fauna, na qualidade do solo, né? E incidência de chuvas, diminuição do volume daquela água, no rio ou mais, isso aí tem uma implicação imensa em mudanças climáticas. Vejam como a gestão ambiental, trabalhar com a área ambiental, não é trabalhada em áreas pontuais. Ela tem que ser uma área sistêmica. Por isso que o conhecimento, a busca do conhecimento na área ambiental, ela tem que ser sistêmica, né? Você pode ser da área da engenharia, como vocês são, eu sou da área da gestão, da administração e da área da geografia, o outro é da área química, né? Química física e física, né? E isso vai trazendo, vai contribuindo para que tenha respostas e alternativas de melhoria justamente na qualidade não só da água, mas também da população. E é muito importante também trazer, eu sei que vocês trabalham muito com legislação e tal, as políticas públicas que sejam factíveis, que sejam aplicáveis naquela população. Foi bem falado no início pela professora Sabrina, sobre as políticas públicas e também pela professora Karen, sobre a legislação que tem que ser moldada no município, moldada no estado, né? Tem a federal, tem a estadual e a municipal, mas ela tem que ser adequada, não é verdade? Exatamente. Então, a gente sempre pensa como unidade territorial a bacia hidrográfica, por mais que às vezes englobe 2 estados, mas essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada, tanto com o poder público quanto o usuário, né? E aí vem de encontro também outros conceitos que nós já estamos acostumados, por exemplo, do usuário pagador e do protetor recebedor, que é o que eu comentei lá no início sobre quem receberia pela proteção do meio ambiente. Então, é bem interessante. Gente, a conversa está maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui o resto do dia, ou seja, qual for o tempo, né? Para a gente continuar conversando. Mas nós já estamos no final da nossa conversa. Teria alguma recomendação, algum desafio que seja bastante importante para passar para o pessoal? Fiquem à vontade. Professora Sabrina, vamos com você primeiro. Esse tema, como a gente já comentou, né, é um tema muito amplo, tem muitas coisas ainda para a gente discutir, mas é importante a gente pensar aqui o que a gente pode fazer enquanto indivíduo, né, para fazer a diferença, pensando na disponibilidade, né, da água em qualidade, em quantidade, não só para a gente, né, mas para as futuras gerações, para os ecossistemas, para todas as formas de vida, né. Então, buscar a conscientização do uso da água, né, se eu puder diminuir um pouco no meu banho, né, no meu dia a dia, isso também vai ter impacto, né? São pequenas atitudes, né, nossas pequenas atitudes que em conjunto, né, fazem a diferença. Então é isso, é pensar primeiro no que a gente pode fazer para impactar o todo. Professora Karen. Então, eu
coloco sempre que a água ela é dinâmica, né? O ciclo hidrológico ele é dinâmico. Então, nós também somos dinâmicos, porque a gente também é basicamente água, né? E esse dinamismo ele deve ser utilizado tanto nas ações individuais, tanto nas ações coletivas. Então, procure saber na sua região qual é o rio, qual é o plano de bacia que está inserido, como você poderia participar dos comitês de bacia, né? Que sempre tem a parte disponível para o público e frequentemente conversar sobre as ações e políticas que são desenvolvidas no seu município, no seu estado, como a gente pode contribuir, averiguar quem utiliza essa água, averiguar quem tem a contaminação, para que a gente possa sempre estar ciente e buscando ações de melhorias. Exato. Então, vou agradecer às professoras pelo convite e pela fala maravilhosa e a todos que nos ouvem. Até o nosso próximo encontro. Nós que agradecemos.